A gente começa essa aula com essa beleza de fio, né? Esse é o fio Lume, o fio que a gente vai usar para este trabalho, para esse projeto, que é um projeto muito gostosinho de fazer, muito fácil e rápido, tá? É assim, eu sempre trago coisas rápidas e dessa vez não é diferente. Mas antes eu preciso te mostrar o Lume, tá? Que é este fio lindo. Eu trouxe essas duas opções de cores porque eu sou apaixonado por essa cor aqui. A gente vai usar o prata, mas eu quis trazer essa daqui e até te mostrar o brilho deste fio, tá? O Lume, que é 65% poliamida, 35% poliéster, tem essa cor e tem outras cores também, tá? E a que eu vou usar e que a gente vai usar aqui, espero que você use mesmo, é essa daqui. Você consegue ver aqui, a janela tá desse lado, você consegue ver que a luz reflete, né? Ele não brilha, ele reflete a luz. É maravilhoso. Sem contar que o toque dele é um toque geladinho, tá? Justamente porque ele tem poliamida na composição. Dá pra ver os pelinhos? Consegue perceber? Olha só. E ele é um cordão agulhado. Não, ele não é um fio torcido, ele é um cordão agulhado. O que diferencia no trabalho também, tá? E no toque do fio e na leveza dele e tudo mais. Falando em leveza, é um fio super leve, tá? Super leve. Aqui eu não usei 2 novelos, tá? Ó. E tá super leve o trabalho já. 200 metros de rendimento, maravilhoso para vários projetos, enfim. Vamos colocar a minha cor preferida de lado. Não queria, porque olha isso, olha esse contraste. Falando em contraste, não vai ter muito contraste aqui, né? Porque minha mesa, ela é um cinza claro. E a gente tá trabalhando com um fio que é cinza também, né? Então não vai contrastar muito, porém não deixa de ser lindo, né? Eu quero mostrar pra vocês. Então a gente tá fazendo aqui um casaco, tá? Um casaco super fácil, rápido, uma versão mais infantil, certo? O tamanho dele que eu vou fazer é um tamanho infantil, tá? Mas você pode fazer o tamanho que você quiser. E aí é só usando medidas, tá? A gente vai usar medidas. Como é que mede? Ombro a ombro. Pega a fita métrica, coloca no seu ombro, no ombro de quem você vai fazer, ombro a ombro. Ah, e qual o comprimento? Do ombro até a cintura, ou depois do quadril, um pouquinho abaixo da cintura, né, para ter um comprimento legal. Peça por peça, né, como a gente tem um total, né, opa, tá virado. Como a gente tem um total, a gente divide ao meio e faz as peças separadamente, tá? Neste caso, eu quis fazer ela menorzinha, porque eu quero fazer um detalhe aqui no meio, e aí vocês vão ver, depois quando a gente for finalizar eu vou mostrar o que a gente vai fazer aqui. E é isso, e depois mangas, tá? Mangas se constrói separadamente, toda peça vai ser construída separada, ó, como você pode ver, ó. Já tenho 3 partes aqui, eu preciso ter 5, né? Porque a gente vai fazer as mangas do mesmo jeito. Tava até pensando, e talvez eu cogito essa possibilidade da gente fazer a manga em ponto alto normal, sem ser ponto alto vai e vem e direto na cava. É mais fácil e mais rápido, tá? Talvez seja isso que a gente vai fazer. A gente vai elencar aqui o tamanho da cava e desce com os pontos e tudo mais, tá bom? Acho que é isso que a gente vai fazer. Porque facilita, né? E como eu falei, o trabalho eu trouxe um projeto aqui rápido e prático da gente fazer. Então eu vou te ensinar a fazer esse comecinho aqui, que é o que a gente faz, tá? E aí depois todo o resto é só igual, é tudo igual, do mesmo jeito, não muda. E aí eu volto aqui pra gente começar. Para o tamanho de peça que a gente vai fazer, pelo menos aqui eu fiz aqui, eu precisava de 35 centímetros ou até 40 centímetros ficou, na verdade, né? Porque a peça cede, eu quis fazer ela um pouquinho maior. Dividindo ao meio eu precisava de tantos centímetros, né? Então peguei a fita métrica e fiz correntinhas até onde deu 17,5 mais ou menos, né? 18 centímetros aproximadamente. Opa, todo atrapalhado aqui, né? Deu 17, 18 centímetros aproximadamente, que é uma das partes, né, do casaco, a aba que abre e fecha. Então eu fiz correntinha até aqui, deu 27 correntinhas, tá? Então você faz aí conforme a medida. Ah, eu preciso que seja 30 ou que seja 20 ou que seja 23. Você vai fazer quantidade de correntinha, mas aí essa quantidade de correntinhas precisa ser igual na outra parte, tá bom? Tendo a mesma quantidade, vai dar certo o trabalho, tá? Então a gente vai fazer 27, mas na verdade eu fiz no meu trabalho, né? Naquela dali. A gente vai fazer menos porque o resultado é o mesmo, tá? Independente da medida que você fizer, olha só. Não vou nem contar os pontos, a quantidade de correntinha, aliás.
Porque independente da quantidade de correntinhas que você fizer, você vai ter que seguir medidas, né? As medidas que você precisa aí pro seu trabalho, para o que você precisa. Tô usando a agulha 5mm, que é a agulha que indica no rótulo, tá bom? Então você pode utilizar aí a 5 também, que eu acho que funciona. Eu gosto bastante de utilizar a agulha grande. Depois de ter feito a quantidade de correntinhas, você vai fazer mais 3, né? Pra daí começar a fazer o trabalho. E a gente não usa a correntinha em si, a gente usa a alcinha de trás dela, tá? Então a gente vai pular 1, 2, 3. Na quarta correntinha, você vai pegar aquela alcinha lá atrás e vai fazer o ponto alto, tá? E você vai seguindo, só na alcinha de trás. Você vai pegar e vai fazer o ponto alto, tá? Em todo o trabalho a gente vai trabalhar com ponto alto. Gosto do ponto alto porque ele rende bastante o trabalho. E este fio aqui, com esse tamanho de agulha, também rende bastante, tá? Por isso que eu usei só 2 novelos por enquanto. Nem 2, né? Porque tá aqui o restante do segundo, ó. Tá? Desde que eu comecei, usei só 2, então o rendimento dele é muito bom. O Tex do Lume é de 525. Desculpa, eu tô com minha garganta chatinha aqui. Então é isso, ok? Eu tô fazendo os pontos altos nessa primeira carreira e o restante é tudo igual, tá? Todo em ponto alto. O que vai mudar é só o comecinho de cada carreira que eu vou te mostrar aqui. Depois você vai seguir aí e fazer do tamanho que você deseja. Ó, chegando no final, precisa fazer o último ponto, tá? Aqui, ó. Que foi na primeira correntinha. E pronto, terminamos a primeira carreira, tá? Tudo em ponto alto. E é isso. A gente vai alongar, eu vou até aproximar um pouquinho para que você veja o mais próximo possível, tá? Deixa eu ver aqui se ficou ok. Ó. Essa primeira, o último ponto, a gente vai soltar um pouquinho o fio. Não precisa soltar muito e nem tão pouco, tá? Você vai vendo aí o meio termo. Segurou com o seu dedo, vai virar o trabalho. Ainda tô segurando aqui, ó. Você vai virar a agulha, dar uma volta nela, sem soltar esta parte, sem soltar esse dedo, tá? Não solta. Aí você vem aqui pra frente, no primeiro buraquinho que a gente tem aqui, ó. A gente vai fazer o ponto ali. Então, vai puxar ele, vai puxar pra frente, vai virar, ter uma laçada embaixo e ficou com 2 alças na agulha pra finalizar e formar o ponto alto. Isso é o que faz a lateral da peça ficar super retinha, tá vendo aqui? Desculpa o barulho, tá, gente? Não tem muito o que fazer. Ó, retinha, retinha, exatamente por isso, né? Isso é legal que você pode aplicar em vários outros trabalhos. Eu já mostro de novo porque a gente vai finalizar outra carreira. Aí a gente pega só a alcinha de trás, tá? A gente não vai pegar a alcinha da frente, as duas. A gente só vai na alcinha de trás. E faz ponto alto. Continua com ponto alto. Tá? Já vou mostrar de novo como que a gente vai começar uma nova carreira. E se segue fazendo pontos altos. Essa peça não tem aumento, tá? Então você segue fazendo um ponto alto em cada ponto de base, que dá super certo. A peça cresce retinha. Cuidado para não tensionar muitos pontos, né? A ideia é que a gente faça uma peça mais leve, né? Uma peça outonal. Não esquece do último ponto, tá? Ó, tô fazendo o penúltimo. E a gente ainda tem a primeira correntinha, as primeiras correntinhas que a gente fez, né, lá no comecinho, ó. Então não me esquece. Agora vamos repetir o processo. Fizemos a segunda carreira e aí ela vai ficando com esse efeito aqui, ó. Vamos recomeçar. Soltou um pouquinho do fio, virou o trabalho, segurou com o dedo. Vou dar uma volta na agulha, na linha. Vou ir no primeiro buraquinho, já cai lá. Já puxa o fio, ó, ficamos com 2 alças e finaliza uma e finaliza a segunda, certo? Agora, tudo de novo, pegando a alcinha de trás,
vai fazer pontos altos. Segue a mesma coisa. Vou fazer mais uma vez o comecinho e aí é com você, tá? Porque toda peça é construída assim, tanto a parte de trás como as partes da frente, como as costas, né, no caso, e a parte da frente, que só foi dividida ao meio. Então, todo o processo é assim, ok? A gente só vai fazer a manga diferente para dar um detalhe a mais na peça, mas o restante, a construção dela é igual, ó. Não esquece do último, né? Ó, tem a alcinha ali pra gente, a gente pega a alcinha de trás. Soltou o fio de novo, segurou, virou o trabalho, deu a volta na agulha, primeiro buraquinho e emendou o fio, puxou uma vez, puxou duas vezes. Gente, você tá no YouTube, tá? Você consegue voltar pra você ver de novo, volta pra rever, ok? Esse é o lado bom da aula ser gravada. Você consegue reassistir várias vezes. Falando nisso, e continuando aqui, ó, nosso ponto alto, pegando a alcinha de trás, não se esquece de se inscrever neste canal, tá? Se inscreve no canal, para que você receba não só essa, né, não só essa aula, como várias outras aulas de outros embaixadores da Linhas Corrente, tá bom? Então, a gente está sempre postando aulas aqui, até porque a gente precisa do seu engajamento, né? Isso ajuda demais o nosso trabalho, incentiva também. Então, pode compartilhar essa aula, compartilha com todo mundo. Se está em grupo de crochê, compartilha, né? Porque conteúdo bom é conteúdo compartilhável também. E é isso, ó. Finalizando essa carreira. O fio é super leve, tá? Você quase não sente ele no dedo. Ó, então finalizei o último ponto aqui dessa carreira. Você vai seguir o restante tudo igual. Todo comecinho de carreira, olha só. Que você já consegue ver, ó, que a lateral fica bem retinha por conta desse efeito desse ponto que a gente começa, né? É lindo demais. E aí, a peça vai ficando dessa forma, ó. Olha só. Olha que lindo. Dá um efeito de sanfona, mas com ponto alto. Tá bom? Então foi o que eu falei pra você antes. A gente fez uma parte maior, que é as costas. A gente fez uma medida maior. O que seria mais ou menos o dobro dessa metadinha aqui, né? Deixa eu aumentar para que você veja. Aí, ó. A gente só fez metade, né, da medida total. Mas eu fiz um pouquinho mais de correntinha para que ele ficasse com esse vão aqui e eu fizesse aquele acabamento que eu vou te mostrar depois, tá bom? Agora a gente vai juntar as peças. Pra gente costurar as peças, a gente vai usar o ponto baixo, tá? Que é um dos jeitos que eu mais gosto de costurar. Funciona, dá certo e fica com um acabamento bem legal, tá bom? Ó, como eu não fiz os pontos nessas correntinhas aqui, ó, não tem problema, depois a gente consegue esconder ela, tá? Pega a tua pontinha de fio, faz um nozinho corrediço, nozinho pra começar a correntinha. Gruda uma peça na outra. Uma coisa que você tem que se atentar é o começo da carreira, que ó, a primeira carreira que a gente fez, a outra peça precisa estar do mesmo lado, né? Ó, porque se ficar de lados diferentes, dá pra ver? Ó, não fica alinhado, ó. Tá vendo? Então só toma cuidado com isso, certo? Então a gente vai costurar do lado avesso. As costas também, ó. Esse é o lado certo. Então a gente vai colocar o lado avesso, o certo com certo, tá? É um detalhezinho ali que o resultado final faz uma diferença, por mais que mínima, faz uma diferençazinha, tá? Aliás, ó, nem preciso fazer esse nozinho, já que tem essa pontinha aqui, ó, eu faço desse jeito, ó, muito mais prático. Dá um nozinho. Pronto. Muito simples. Ok. Já fica atenta com o tamanho da cava que você quer fazer, tá?
Geralmente para um adulto a gente faz 20 centímetros. É muita, tá? Eu vou fazer aqui, ó, em torno de uma cava, em torno de 13 centímetros, em torno de 13 ou 14 centímetros, tá? Então se você quiser colocar um marcador de pontos até onde você vai costurar, para que você não se perca, funciona, tá? Dá certo, porque assim você pelo menos marca, né? Ó, minha caixinha, minha latinha natalina. Tem meus poucos marcadores, porque eu perco tudo. Se você perde, deixa nos comentários se você perde também. Ó, então alinha a peça. Alinha ela bem bonitinha, ó. Que ela vai ficar bem certinho, carreira com carreira, tá? E aí você vai lá, marca a quantidade de... o tamanho, né? Eu vou fazer aqui, ó, 13 centímetros. Que você vai parar, né? Vai parar de costurar a peça, né? Porque a gente precisa fazer a cava para depois fazer o braço a partir daqui, né? É uma peça infantil, por isso 13 centímetros, tá? Para um adulto, como eu falei, ó, é 20 centímetros que eu deixo, geralmente. Às vezes é 18, para não ficar pegando debaixo do braço e tudo mais, tá bom? Mas é uma questão de teste, você pode ir testando também. Ok, ó, amarrei o fiozinho ali. Vou vir no primeiro buraquinho que eu tenho aqui. Primeiro buraquinho que a gente tem aqui e já faz um ponto baixo, ó. E agora você vai abraçar ponto com ponto, tá? Vai abraçar ponto com ponto, vai pegar todo o ponto, tanto o ponto da frente, que é esse primeiro ponto da carreira, como o da outra peça, mesma coisa. Vai pegar ponto com ponto, vai fazer 2 pontos baixos, ó. Tá bom já, tá? Vai ir pro outro ponto, vai ir pro outro ponto. Alinha bem bonitinho aí, pra não correr o risco de ficar torto. E faz os pontos baixos, tá? E você vai seguindo toda a peça fazendo ponto baixo, costurando em ponto baixo, dá certo. Quando a gente vira, a peça fica muito legal. O acabamento fica muito... Eu sempre faço pontos baixos. Quem acompanha as minhas aulas no meu canal também, já viu que eu sempre faço costura com ponto baixo, porque o resultado fica muito bom. Ó, deixa eu virar ela. Olha só. Fica muito bom. Então é isso, tá? Você vai costurando até você chegar na cava. Vai do outro lado, vai costurar do outro lado, deixando a cava também. Não esquece de costurar os ombros, tá? Pode costurar todo o ombro, todo ele, que esse espacinho aqui vai servir pra gente fazer o acabamento. Pessoal, já consegui montar toda a peça, aumentar um pouquinho aqui, olha. Ficou como se fosse um colete, né? Ó, cava, e aí a gente fez aqui, ó, pontos baixos. Eu fiz aqui em cima também, e aqui eu fechei toda ela, tá? Fechei toda para que a gente faça o detalhe aqui que a gente vai fazer depois. E agora a gente pode até virar a peça, ó. Vira ela do lado certo. Pra você já ver como que ela fica, olha aqui, olha o acabamento. Perfeito demais, muito, muito perfeito. Mas esse fio aqui ajuda muito, né? Ajuda demais a deixar qualquer trabalho perfeito. Olha isso. Olha essa peça, que linda. Então agora a gente vai fazer as mangas, tá? A gente vai fazer as mangas e a gente vai fazer o detalhe aqui por último. E a manga é muito simples, deixa eu ver se tem um fiozinho aqui, ó. Tem um fiozinho solto aqui, ó. Deixa eu aproximar pra você ver. Eu adoro deixar essas pontinhas soltas, porque a gente só amarra a pontinha do novelo e dá continuidade ao trabalho, sem precisar ficar com um monte de ponta solta, depois ter que fazer acabamento. Aqui já tá acabamento, ó. Facilita demais e adianta o nosso trabalho, né? Então você basicamente vai só continuar fazendo pontos altos, tá bom? Dentro de cada buraquinho que a gente tem aqui. Vou começar fazendo um ponto baixo, 2 correntinhas na verdade. Pra gente, vou fazer até mais uma, pra gente fazer o ponto alto, tá? Como a gente tá com os pontos deitados, a gente vai fazer 2 pontos em cada, tá? Deixa eu ver se cabe 2 pontos, acho que cabe, ó. 2 pontos em cada ponto deitado. Dá certo, ó, funciona.
Então a gente vai fazer basicamente isso, como eu falei, né? Toda a peça é construída em ponto alto. A gente fez pontos baixos para costura apenas, mas para construir a peça são pontos altos, né? E olha aqui. E aí eu quis fazer ela diferente, ao invés de... Você pode fazer também, tá? Isso daqui pode ser uma manga, ó. Tá? Depois você vai fechar e tudo mais. Pode fazer também a manga como se fosse isso daqui. Você vai costurar ela aqui e depois fechar ela para formar a manga. Mas eu acho que ficaria legal também, um detalhe diferente, construir a manga só com pontos altos, sem ser o ponto alto vai e vem, né? E aí o ponto alto vai e vem a gente deixa por toda a peça, por todo o restante da peça, e na manga a gente deixa o ponto alto simples, né? Aquele que a gente sobe carreira por carreira, pra ficar diferente do restante da peça e ter um detalhe a mais, tá bom? Então agora é isso, ó. Pontos altos, 2 pontos altos em cada correntinha, eu volto quando eu finalizar essa carreira. Agora o restante da peça, ó, cheguei no final da carreira, a gente vai finalizar essa carreira com ponto baixíssimo, finalizou, faz uma correntinha, no mesmo lugar que você fez o baixíssimo, você vai fazer um ponto baixo, um pouquinho mais alongado, e uma correntinha para formar o ponto alto. E agora vai ser ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Simples assim. Então toda a finalização de carreira vai ser desse jeito. E a gente vai fazer ponto alto sobre ponto alto. E a gente vai construindo a nossa manga, tá? Nossas mangas, porque serão 2, ó. Se você acha que vai ficar muito larga, você pode, em cada finalização de carreira, diminuir 1 ponto. Então, em todas as carreiras, você vai diminuindo 1 e vai diminuindo. Mas eu não gosto, tá? Vou fazer ela normal, sem diminuição, tá bom? E aí, vou chegar no tamanho que eu preciso, vou fazer a outra manga também do outro lado. E eu volto pra gente fazer a nossa finalização aqui. Olha só como está ficando a nossa peça. Mangas finalizadas. Eu precisava chegar na medida de 47 centímetros, tá? E aí ele vai ficar um pouquinho mais, porque eu fiz a peça um pouquinho maior do que a medida do ombro, né? Então ela já vai cair um pouquinho mais, então ela vai ficar um pouquinho mais, porque o detalhe era este, dela ficar dobradinha assim, enfim. Falta os acabamentos, né? Fios e tudo mais, isso a gente faz depois. Então a gente vai agora para a cereja do bolo, tá? Que é o detalhe que eu falei que a gente iria fazer. Então a gente vai fazer agora. A gente vai fazer a espécie de uma barra aqui, tá? E essa barra vai contornar toda essa parte da finalização da peça mesmo, né? Então por isso que eu quis fazer ela um pouquinho maior e ficasse esse espaço para que a gente preenchesse ele com este acabamento, tá bom? Que nada mais é do que pontos baixos. Há várias técnicas, tá? Há vários jeitos de fazer esse tipo de barra. Eu vou aproximar um pouquinho mais para facilitar. Agora eu tô com uma luz artificial, então provavelmente tá brilhando bastante, né, o fio. Olha só, a gente vai simplesmente vir aqui no finalzinho, bem no comecinho da peça, tá? Pega o máximo de fio possível, ó, peguei as 2 alcinhas e bem na pontinha da peça. Vou finalizar aqui, ó, fazendo um ponto baixo, tá? E aí, lembra quando a gente fez a finalização aqui, né? A gente juntou as peças, a gente fez 2 pontos em cada ponto deitado. Então a gente vai fazer 2 pontos baixos em cada ponto alto deitado, tá? Ó, vai ficar bem certinho. Não pode fazer mais que isso, tá? Porque senão vai ficar muito ponto e vai acabar fazendo muito aumento. E não vai ficar com acabamento legal. Então o que eu tô fazendo aqui, ó, são 2 pontos em cada lugar. Em cada ponto alto deitado. Tá? Você vai perceber que aquela peça vai ficando mais estruturada também. E isso você vai fazer em toda essa borda. Vai vir aqui, vai dar a volta, vai vir aqui, vai chegar aqui e a gente vai voltar. Então a gente vai fazer um vai e vem de ponto baixo, tá? Vai e vem de ponto baixo, algumas carreiras para preencher esse espaço no centro da peça que tá faltando. E a gente vai preencher então com pontos baixos, tá? Pra fazer esse detalhe. E outra coisa que eu vou fazer, tá? Ó, que a gente vai usar esses botões grandes.
Vai ficar bem legal, se destaca bastante. 3 ou 4 eu tô pensando ainda. Vamos ver como é que ela vai ficar na prática. E depois eu volto, tá? Vou voltar quando eu estiver aqui na última carreira. Olha só, cheguei no final, comecei aqui. Dei a volta em ponto baixo, cheguei aqui. Vou fazer os 2 últimos pontos. Pontinhas de fio a gente vai depois, eu vou fazer o último ponto aqui, ó, bem na pontinha, ó. Agora a gente vai virar o trabalho, tá? E a gente vai fazer o ponto baixo vai e vem, que envolve a gente chegar no final da carreira e voltar, né? Fazendo a mesma coisa. Primeiro buraquinho. Então é isso, ó. A gente vai fazer algumas carreiras, tá? A princípio 5 carreiras. Na terceira carreira eu volto, porque a gente vai ter que fazer o buraquinho do botão, né? Então eu volto para te mostrar, mas olha só, é isso. A gente vai voltar agora toda a peça até chegar aqui. Quando chegar aqui, vai dar a volta e aqui a gente vai fazer o buraquinho do botão, tá bom? Vamos para a parte que eu mais estava esperando para fazer e ansioso para mostrar para vocês de como ia ficar, mas olha só, aqui a gente já consegue ver, ó, ele já dá uma estruturada na peça, você deve ter percebido aí também que ele dá uma estruturada nessa parte, né, nessa lateral, que até então não tinha nada, né, segurando, então agora tem pontos baixos. Eu estou na terceira carreira, 1, 2, 3, e cheguei na parte onde eu acho que já posso fazer a entradinha do botão, tá? E achei melhor colocar 3. Como eles são botões grandes, eu acho que 3 é o suficiente. 4 eu acho que não ia funcionar, tá? Até porque eu quero que ele fique com esse decote V. Então por isso... Desculpa o barulho. Então por isso eu preciso de espaço aqui, né? Então se eu colocar mais um botão aqui, não ia ficar tão interessante, tá bom? Então a gente vai fazer o espaço, deixa eu ver. 1, 2... 1, 2, 3, 4, 5 no sexto. No sexto ponto, ó, eu vou fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos baixos, então eu consigo agora fazer o espaço para o botão. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer, deixa eu ver, acho que 2 correntinhas já são suficientes. Tá, ó. Fiz 2 correntinhas, vou pular 2 buraquinhos de base, 1, 2, vou continuar no terceiro. Ó, aí ele fica o espacinho para colocar o botão. Não pode fazer muito maior, se você fizer 3 correntinhas, dependendo do tamanho do botão, eu acho que já não vai funcionar, tá? Então foi aqui, daí agora 1, 2, então vai ser aqui. Então eu tenho que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos agora. Vamos fazer 7 pontos baixos e repetir o processo que a gente fez agora, né? 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Agora vão ser 2 correntinhas e pular 2 buraquinhos no terceiro. Então a gente já tem espacinho para 2 botões. Agora o próximo botão vai vir aqui, ó. Então a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tô contando os pontos só para eu saber onde parar, sabe? Só por isso. Então foi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora sim. 2 correntinhas. 1, 2. No terceiro, aqui, ó. Tem mais um. Vou fazer mais um aqui, ó. E tô vendo que tá faltando. Agora, vira o trabalho e volta, né? Da mesma forma. E aí eu vou te mostrar como que a gente vai tampar esse daqui, continuar mais 2 carreiras. E o restante, os outros 2, você vai fazer igual, tá bom? Vamos virar o trabalho. Eu gosto de virar todo ele. Primeiro buraquinho, a gente faz o ponto normal. A gente precisa cobrir, né? Ó, a gente vai cobrir essa alcinha aqui, ó, fazendo o ponto baixo dentro e pegando toda ela. Só 2, né? Porque a gente só fez
2 correntinhas, ó. Então é isso. Simples desse jeito, a gente abraça toda a correntinha para esconder ela e deixar o espacinho pro botão, né? No caso de um botão grande, se for um botão pequeno, você nem precisa, às vezes, nem precisa fazer esse detalhe do buraco ali com a correntinha, tá? Dependendo do botão, você nem precisa, juro. Ó, de novo. 1, 2 e segue normalmente fazendo ponto baixo até chegar na outra e na última correntinha pra gente cobrir ela e vai seguir o trabalho normalmente, tá? A gente vai fazer então, eu acho que é melhor fazer 6 carreiras e não 5 para ficar bem largo, ó. Tem aqui, ó, um buraquinho, 2 e o terceiro. Agora segue toda a vida e faz mais 2, totalizando 6 carreiras, tá bom? Eu gostaria muito que a câmera estivesse mostrando a beleza dessa peça, a real beleza dela, mas ela não vai mostrar, né? Até porque o brilho do fio com o contraste da mesa, a luz artificial que eu tô usando, então tudo tá influenciando. Mas assim, a peça ficou linda demais. Olha o detalhe dos botões, eu acho que foi uma ótima escolha eu ter colocado os botões azul. Eu fiz 6 carreiras aqui, como a gente combinou. Costurei os botões, tá? E aí, costura de botão não é comigo. Eu fiz do jeito que eu acho que é o certo, tá? Vocês podem fazer isso, você sabe fazer de um jeito diferente, você pode fazer desse jeito. Eu queria ter usado o próprio fio, mas ele é um pouquinho espesso, não passava na agulha. Então, achei melhor fazer com uma linha branca mesmo da linhas corrente. Agulha de costura da linhas corrente também e ficou lindo, tá? Eu fiz também os acabamentos, cortei fios, amarrei o que tinha que amarrar. Aqui eu acho que dá um charme a mais, por isso que eu não coloquei em toda mais um botão, né? Porque eu queria que ele tivesse esse charme aqui. Você pode até daqui a um pouco escolher fazer mais carreiras de pontos para ficar mais. Mas aqui, ó, já fica bom demais também. Curti demais. E é isso, gente. Eu tô apaixonado e quero fazer uma pra mim. Essa é uma peça, né, como eu falei, infantil. Ela é pra ser para o modelo que tem 10 anos, né? Vocês vão ver provavelmente as fotos aí de divulgação. Então tinha que ser pequena e tomara que sirva, né? Mas olha só, quero que tu me diga, me conte nos comentários o que tu achou. E eu quero saber também se tu vai fazer, se tu for fazer, por favor, me marca nos stories, marca linhas correntes também pra gente conseguir compartilhar, tá bom? Obrigado pela presença e não esquece de curtir, compartilhar e comentar e até a próxima aula, tá bom? Tchau!